Saudações exploradores, bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada de descoberta. Aqui narrando, Gabriel Rocha. E está certo, o criacionismo ou o evolucionismo? Ambas as ideias podem se convergir em uma só? Finalmente o assunto mais esperado por mim aqui no canal. Não saia daí porque tá cheio de informações incríveis que vão explodir a sua cabeça. E já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Realmente eu preciso disso para manter o canal. E a resposta logo após a vinheta. Hoje eu quero te passar um novo ponto de vista. Quero que você possa analisar, tirar suas próprias conclusões, suas próprias ideias. Deus tem uma maneira muito característica de falar com a humanidade. Muitas das vezes se dá através de parábolas. Jesus, por exemplo, contou 49 parábolas conforme descrito na Bíblia. Geralmente quando era perguntado sobre alguma coisa. Então Jesus gostava de justificar o porquê de alguma coisa através de parábolas. E não simplesmente dizendo é assim porque eu sou Deus, porque eu quero. Então ele apresentava aquilo através de uma história e as pessoas, por essa história, conseguiam entender qual era a mensagem de Jesus e por que aquilo era uma verdade. Ou por que aquilo tinha que ser assim. Em Mateus 14, de 10 a 11, diz assim: E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que ele falas por parábolas? E ele respondeu, dizendo-lhes: Para vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é lhe dado. Ou seja, para quem conhece intimamente a Deus, pode entender suas vontades sem achar de uma forma autoritária. Mas para quem não conhece, pode entender o real motivo através de uma história. Existem muitas evidências científicas que são aceitas pela igreja ou que não são negadas pela igreja. Por exemplo, a vida dos dinossauros, a evolução do homem através de um ser mais primitivo, as origens das estrelas, a quantidade de galáxias existentes. Qual é a questão aqui? O criacionismo e o evolucionismo parecem seguir caminhos diferentes. A evolução diz que tudo demorou bilhões de anos para ser construído até chegar hoje. E o criacionismo diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Inclusive criou Adão e Eva, criou o Éden. E o que podemos interpretar dessa história do criacionismo é que talvez também tenha sido uma parábola. Talvez Deus quis também contar uma história para que pudéssemos entender e tirar algum ensinamento daquilo. Por exemplo, o amor de Deus, como é o contato com o homem e outros ensinamentos que vão muito além. Por exemplo, se Deus é onipotente e todo-poderoso, porque ele precisou de 6 dias para construir a Terra e ainda precisou descansar. Deus poderia estalar o dedo e ter tudo criado. E se Deus está num outro plano, onde não existe dor, não existe morte, não existe tristeza, por que existiria cansaço? Também não faz sentido. A própria história, por exemplo, de se contar em 6 dias e Deus criando cada coisa em 6 dias, talvez tenha uma mensagem por detrás daquilo. Por que não, por exemplo, mostrar para um senhor, para um empregador, que durante 6 dias, sim, o funcionário pode trabalhar, mas um dia ele tem que descansar. Ele não pode escravizar uma pessoa. Ou seja, por trás de uma parábola, tem vários conhecimentos e várias formas de se entender o que Deus quis dizer. Outra coisa também que nos faz pensar. Costumamos dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso. E por que nessa história interpretamos um dia de Deus como um dia terrestre? Talvez um dia de Deus equivale a milhões de dias terrestres. Ou seja, as coisas sim podem ter sido criadas por Deus, mas de uma maneira mais básica. E aquilo foi evoluindo, até se tornar tudo o que tem hoje. Mas evoluindo da maneira onde Deus podia fazer exatamente como Ele queria. As coisas vão evoluindo, sendo moldadas por Deus. E isso se encontra com a teoria de Darwin. As coisas existiam de uma maneira mais básica e foram ficando mais complexas, evoluindo ao longo de milhões de anos. E como Darwin diz, algumas espécies se adaptaram a viver. E Deus poderia estar por detrás disso, fazendo com que aquelas coisas se tornassem mais adaptáveis a toda a evolução que também existe ao redor. A ciência comprovou, por exemplo, que as serpentes tiveram patas. Existe um lugar na serpente onde dá para se notar que ali se tinha membros, assim como conta a história da Bíblia. Assim como outros animais tiveram outras evoluções, ganharam asas e outras coisas atrofiaram ao longo dos anos. O exemplo clássico da girafa, o pescoço da girafa aí crescendo para conseguir pegar os galhos mais altos. Ou do jacaré, por exemplo, de andar muito próximo ao chão para se proteger da vista de outros animais e conseguir predar de forma mais eficaz. O padre George Lemaitre, que foi um astrônomo, que foi um professor de física e era amigo próximo de Albert Einstein, descobriu a expansão do universo. E essa foi a primeira evidência do possível surgimento do Big Bang.
ou seja, um padre da Igreja Católica, criacionista, revelou a possibilidade de um evento que aconteceu há bilhões de anos através da expansão do universo. Ele usou a teoria da relatividade de Einstein e comprovou através de evidência que o universo está a se expandir, que galáxias e pontos extremos estão a se distanciar uma das outras. Temos que pensar que o universo é muito complexo, muito complexo. E qualquer variável, qualquer fator que fosse diferente, não estaríamos aqui. Se a gravidade fosse diferente, se a posição da Terra fosse um pouco mais distante ou um pouco mais próxima, nós estaríamos ou congelados ou incinerados. A quantidade de elementos que tem hoje na Terra é primordial para a existência da humanidade. A quantidade de oxigênio, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de carbono, todos os eventos vulcânicos, as placas tectônicas. Se tudo isso e muito mais não fosse dessa maneira, a vida que conhecemos hoje não existiria. E como essas coisas estão tão reunidas e tão conectadas de uma forma tão perfeita, dá a entender que uma inteligência por trás moldou todo esse projeto. Assim como um relógio funciona de uma maneira muito correta e os passar dos segundos são calculados e exibidos de forma muito precisa, isso foi requisitado um relojoeiro a planejar esse relógio e a construir e a moldar para que ele funcionasse dessa maneira. Hoje vemos ele funcionar de maneira autônoma. Assim o universo também. Hoje ele funciona de uma maneira que ele se autoevolui. Mas fez parte de um projeto. Evolui dessa maneira porque Deus criou e quis que ele evoluísse dessa maneira. Ainda vamos mostrar aqui nesse canal a evolução do universo, como se dá a criação das estrelas, como se dá a criação dos planetas, como se dá a criação das galáxias, por que são chamados de pó das estrelas. Incluindo, vimos que existe algo divino, algo que planejou, que criou tudo do zero, e a ciência mostra como tudo do zero se deu a tudo que tem hoje. Obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Meu nome é Gabriel. Câmbio, desligo.